Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos neste dia. Eu vou estar trazendo uma mensagem neste dia a respeito de Lucas 7, versículo 11 ao 17, que diz a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando eu ouvi essa mensagem, Deus falou profundamente ao meu coração a respeito de um ou dois versículos, o que me chamou a atenção, que me levou para uma outra direção. E eu gostaria de compartilhar com você neste dia. E o tema que eu vou usar para esta mensagem, traga à sua memória neste dia este tema que diz assim: quando Deus quer, Deus faz. Você pode dizer isso com a tua boca, crendo com o teu coração: quando Deus quer, Deus faz. E verdadeiramente quando Ele quer, Ele faz. Diz em Lucas 7, versículo 11, diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e, parando-os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então diz que esta notícia se espalhou aos seus vizinhos, a todo local, a toda a localidade, a toda aquela cidade que é pequena, mas que algo nos chama a atenção, que diz que Jesus se compadeceu dela. Não houve um clamor da mãe pedindo para que Jesus ressuscitasse o seu filho. Não houve um clamor dos discípulos, não houve um clamor de ninguém pedindo que Jesus interferisse naquele caso. Diz que ele se compadeceu daquela mulher. Aí nós chegamos ao tema que diz: quando ele quer, ele faz. Quando Jesus ele olha para nós e enxerga em nós uma situação que aparentemente parece o nosso fim, aparentemente, e nesse caso aqui, eu abro um parênteses para dizer que é algo muito além, que aparentemente é algo nosso, algo que nós trazemos à memória, comparando com essa passagem da Bíblia, mas nesse caso uma viúva de um lugar pequeno, que já tem as suas dificuldades, talvez fosse até uma viúva um pouco, vamos dizer assim, como hoje nós vemos, tem viúvas que têm uma situação melhor, outras não, mas nós sabemos que naquele tempo era muito mais difícil para uma mulher viúva e agora enterrar o seu único filho. Quantos de nós, às vezes, chegamos diante de uma situação até inferior e levado como se fosse o fim para enterrar, para entregar aquilo que era a única coisa que nós tínhamos. Mas diz que Jesus se compadeceu e diz que ele tocou o esquife. Jesus toca o caixão. Jesus começa aqui quebrando protocolos. Aquilo que era para muitos como ato de impureza, Jesus ele vem com a sua autoridade. E quando a autoridade de Jesus chega, a autoridade humana se submete. Quando a autoridade de Jesus chega,
A autoridade humana se submete, tem que se render. Tem que se render à vontade do Mestre, à vontade de Deus. E diz que ele disse para aquela mulher, não chores. Ele tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus, com essa mensagem, eu creio que ele possa hoje estar parando aquilo que estava indo para um desfecho que não era conforme a sua vontade. Jesus hoje ele pode estar parando algo que possa ter se levantado contra nós, aparentemente como se fosse o fim, como fosse algo que estivesse indo para ser enterrado. E quando Jesus quer, ele faz. Porque em alguns momentos da Bíblia nós vemos que as pessoas clamam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez nós estejamos neste dia clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas esta mensagem nos mostra o quanto o Senhor se compadece de nós. Quando Ele quer, que Ele olha para uma situação e Ele intervém. Ah, mas não é possível porque tem um regulamento, tem uma regra. Jesus toca no caixão e diz, mulher, não chores. E ele diz que manda aquele jovem se sentar e ele traz de volta à vida aquilo que estava morto. A única coisa que aquela mulher tinha como seu filho único, diz que Jesus se compadece. Quem sabe hoje o Senhor esteja se compadecendo de algo em nossas vidas, e eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Eu creio que quando o nosso Deus quer, quando Ele entra numa situação, Ele faz. E Ele muda a história, Ele muda uma situação de morte. Se Jesus mudou uma situação de morte, se Jesus parou o velório, se Jesus parou algo que seria como um enterro, como o fim da situação da família daquela mulher, Jesus hoje chegou através dessa mensagem para as nossas vidas, para fazer o que diz a sua palavra, o infinitamente mais de Deus chegou às nossas vidas. E como diz aquele louvor, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, é o mesmo Jesus que chegou hoje, mudando a nossa sorte, restaurando a nossa história, restaurando a nossa vida, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Qual é o nosso, qual é o teu impossível neste dia? A Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se crermos, veremos a glória de Deus. Mas neste caso não foi preciso essa mulher crer, não foi preciso essa mulher clamar. Aí neste caso, que é o caso desta mensagem, é que se Deus hoje se compadecer de nós, se Ele hoje olhar pela nossa causa, se hoje Ele estiver passando e vendo que aquilo que estava diante de nós era o fim, Jesus chama para o recomeço, Jesus chama para uma nova vida, para a alegria, ao ponto de nós proclamarmos aquilo que Ele é e que Ele faz. Todos ao nosso redor ouvirão e saberão que foi a boa mão do Senhor que fez isso. Nós precisamos crer, apenas crer, que para Deus não há impossíveis. Mas mesmo aquilo que está aparentemente aos nossos olhos morto, está sendo conduzido para ser enterrado. Ah, mas é impossível, nada mais pode ser feito. Aí é que nós nos enganamos, porque quando Ele quer, Ele faz. Queridos, que esta palavra, esta mensagem, ela possa chegar aos nossos corações e germinar a 100 por 1 da semente, porque 100 por 1 da semente é quando nós abraçamos, quando nós conseguimos dar
ouvido aquela palavra que chegou ao nosso coração e nós colocamos-as em prática. Nós precisamos praticar esta verdade. Acreditar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que agindo Deus, quem o impedirá? Querido, nada acontece sem o aval, sem a permissão de Deus. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Há tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para tudo, mas isso é um exercício de fé. Ninguém está aqui dizendo que é fácil, que nós transformamos uma situação que nem todos tiveram essa oportunidade de ver Jesus tocar e impedir um velório, impedir um enterro. Nem todos tiveram essa oportunidade. Mas aí é que está. Se estiver dentro dos planos de Deus, dentro do propósito de Deus, Ele se compadece de nós e impede aquilo que aos nossos olhos era o pior para nós. Que esta mensagem caia em terra fértil. Que você que está sendo abençoado, eu não peço para mim mesmo, mas se você achou que essa mensagem tocou o seu coração e pode edificar a vida de alguém, compartilhe essa mensagem, sinta-se à vontade. Se não sentir o desejo também, o intuito é que esta mensagem chegue aos corações, que sejam edificados, que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado. E ao deixar essa mensagem, eu insisto neste tema. Quando Deus quer, Ele faz. E que Ele faça conforme a sua vontade neste dia. E que você tenha um dia, um final de semana, uma semana que se inicia abençoados, para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito se manifestem em nossas vidas. Jesus nos ama, querido. Jesus nos ama. Ele nos ama com amor incondicional. Creia que nós, a nossa casa, sirvamos ao Senhor. Que nós possamos dar vários e vários testemunhos, porque a obra é de Deus. Nós fazemos aquilo que Ele coloca em nossos corações, mas é o seu Espírito, é o Espírito de Deus, que em tudo e em todos faz conforme lhe apraz. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.